Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Jair Bolsonaro assina decreto que facilita a posse de armas e cita a consulta popular de 2005. O texto permite que cada cidadão tenha até 4 armas e detalha os casos em que as armas são consideradas necessárias. Para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma. O Rede TV News explica o que muda com o novo decreto. O Ministério Público do Rio denuncia mais uma vez o ex-governador Sérgio Cabral e o presidente afastado da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani. Parlamento britânico rejeita os termos do Brexit, o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. Missão chinesa consegue fazer germinar semente de algodão na Lua. Palmeiras anuncia a contratação de Ricardo Goulart por uma temporada. E promessa do São Paulo, goleiro Lucas Perry vai disputar a Premier League. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro realizou a terceira reunião ministerial em 15 dias de governo. Participaram do encontro todos os 22 ministros. O grupo discutiu medidas que o governo pretende adotar nos próximos dias. As reuniões com a equipe ministerial têm sido uma prática de Bolsonaro desde que ele tomou posse no dia 1º de janeiro. À tarde, ao lado do vice-general Hamilton Mourão, Jair Bolsonaro participou da troca da guarda no Palácio do Planalto. Pelos próximos 6 meses, os Dragões da Independência serão os responsáveis pela segurança das residências oficiais da Presidência e Vice-Presidência da República, além do próprio Palácio do Planalto. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou mais uma vez o ex-governador Sérgio Cabral e o presidente afastado da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, ambos do MDB, por improbidade administrativa. De acordo com as investigações, Cabral recebeu R$1 milhão da Carioca Engenharia entre 2007 e 2014. Em troca, favoreceu a construtora em obras e licitações públicas. A propina teria sido camuflada em operações superfaturadas de compra e venda de cabeças de gado da família de Pisciani. Cabral está preso desde novembro de 2016 e sua pena somada chega a quase 200 anos de cadeia. Pisciani foi preso 1 ano depois na Operação Cadeia Velha, mas está em prisão domiciliar por causa de seu estado de saúde. Além da condenação, o Ministério Público também pediu bloqueio dos bens dos denunciados no valor total de R$13 milhões. Em entrevista ao programa É Notícia, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o Brasil fica no Acordo de Paris, mas não vai precisar cumprir nada além do que impõe a lei nacional. A entrevista a Amanda Klein vai ao ar hoje à 00:30. Então o Brasil não vai sair do Acordo de Paris, A princípio não, é simplesmente deixar claro que aquilo que é vantajoso para o Brasil a gente vai intensificar e aquilo que nos quiser ser impostos para o Brasil, usando como pretexto o Acordo do Clima, porque aonde saem as restrições ao Brasil? Saem nas legislações infraconstitucionais, legislações internas, normas brasileiras que são aprovadas aqui, que são impostas ao ordenamento jurídico brasileiro, em decorrência, eventualmente, de um princípio inserido no Acordo do Clima. Essas normas nós vamos olhar com muito cuidado. O que a gente tem que fazer? Cumprir a lei, nem mais, nem menos. É cumprir a lei. A nossa lei não é o Acordo do Clima, a nossa lei é o Código Florestal. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que facilita a posse de armas de fogo. A medida era promessa de campanha e é a primeira grande ação do governo. Ao assinar o decreto, o presidente Jair Bolsonaro citou o direito à legítima defesa e o referendo realizado em 2005, que mostrou que 63% da população eram contra a proibição da venda de armas. Como o povo soberanamente decidiu, por ocasião do referendo de 2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa,
Eu, como presidente, vou usar essa arma. Essa era uma das principais promessas de campanha de Bolsonaro, que sempre criticou as antigas regras para a posse de armas. Na legislação anterior, se poderia comprar meia dúzia de armas, mas na prática não poderia comprar nenhuma, ou então era muito difícil atingir esse objetivo. Com a legislação atual, pode-se comprar até 4. E ele, preenchendo esses requisitos, cidadão de bem, com toda certeza, poderá fazer uso dessas armas. Pelas regras anteriores, quem quisesse ter uma arma em casa deveria ter, no mínimo, 25 anos, apresentar comprovante de capacidade técnica e psicológica para manusear o armamento e declaração da efetiva necessidade de ter a arma. No entanto, a norma não especificava quais os casos eram considerados de efetiva necessidade. As novas regras mantêm a exigência da idade mínima e da comprovação de capacidade técnica e psicológica, mas o documento detalha os casos em que as armas são consideradas necessárias. Podem requerer o porte profissionais da área de segurança pública da ativa e aposentados, moradores da área rural e donos de estabelecimentos comerciais e industriais. O decreto ainda prevê que residentes de áreas urbanas com altos índices de violência também estão autorizados a ter armas. Na prática, esta regra permite que qualquer pessoa tenha acesso ao armamento, já que considera alto o índice de 10 mortes por 100 mil habitantes, medido no Atlas da Violência em 2016. O levantamento apontou que a taxa média brasileira é de 30,3 mortes a cada 100 mil habitantes. E o estado que tem a menor taxa é São Paulo, com 10,9. Ou seja, nenhum estado brasileiro tem a taxa de homicídios abaixo do previsto no decreto. Mas o mesmo levantamento também mostra que, em 2016, 71% dos homicídios foram causados por armas de fogo. O decreto assinado por Bolsonaro ainda aumenta de 5 para 10 anos a duração da autorização para a posse e determina que em casas onde moram crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental, deve haver um cofre ou local com tranca para que a arma seja guardada. É mais como uma advertência, um aviso que, logicamente, nós sabemos do risco que existe na possibilidade em se ter uma arma de fogo em casa, que não seja guardada em local seguro, e especial quando você tenha crianças dentro da mesma. Quem quiser ter o direito ao porte, continua tendo que fazer a solicitação para a Polícia Federal, mas o decreto autoriza a PF a fazer convênio com as polícias militares e civis para conceder o registro. Cada pessoa pode ter 4 armas, mas esse número pode ser maior, caso a necessidade seja comprovada. O decreto trata apenas da posse de armas, ou seja, da autorização para ter uma arma em casa ou no local de trabalho. O porte, que é a permissão para andar armado, continua restrito. O governo já sinalizou a intenção de fazer mudanças também nas regras do porte, mas uma alteração dessa dependeria do aval do Congresso. E por aqui, tudo o que diz respeito a armas é muito polêmico. Esta subjetividade é que foi corrigida no decreto. Qual é a efetiva necessidade? É o direito da pessoa de querer comprar uma arma. Se ele cumprir os requisitos impeditivos, que no meu modo de ver é o antecedente criminal, é o atestado, é o exame psicotécnico e o curso de tiro, se ele cumprir esses 3 requisitos, o direito dele tem que ser assegurado. Vamos entrar com o decreto legislativo, vamos entrar com uma DIN no Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos que esse decreto extrapola os limites da lei, ele vai além dos limites da lei. Vamos entrar com um decreto legislativo para assustar, mas vamos ao Poder Judiciário. De todo jeito, a discussão deve chegar aos parlamentares, já que o PSOL anunciou que vai fazer uma proposta de decreto legislativo para derrubar o decreto presidencial assinado por Bolsonaro. Essa flexibilização é o cumprimento de um compromisso de campanha do presidente Bolsonaro. Além disso, atende ao resultado da consulta popular de 2005 favorável às armas, coisa que a gestão do PT não fez, permitindo a posse de armas sim, mas criando dificuldades que praticamente inviabilizaram a sua compra e utilização. As consequências dessa flexibilização só o tempo vai mostrar. É uma grande interrogação. Nas cidades, bandidos usam o fator surpresa, mas no campo, uma arma pode representar a seu possuidor a diferença entre a vida e a morte.
Essa ideia de guardar armas em cofres, num lugar seguro tudo bem, mas em cofres soa cômica, não? Você não vai abrir o cofre no meio da noite se ele estiver sendo abordado por um bandido para sacar a arma. Mas essa providência acaba mostrando a preocupação com o perigo que as armas representam em residências onde, por exemplo, haja crianças. Pelo jeito, as coisas não vão parar por aí. A chamada bancada da bala agora se prepara para lutar pelo porte de armas, ou seja, levar a arma consigo, portar a arma e não tê-la somente em casa. A flexibilização das regras para a posse de armas de fogo deve aumentar a procura e, com isso, as vendas. De acordo com a Polícia Federal, cerca de 350 mil civis possuem registro atualmente. Nesta loja em Brasília, bastou o presidente Jair Bolsonaro assinar o decreto. Hoje o telefone tocou mais do que normal, né? As pessoas procurando informação, querendo saber mais sobre isso, então acho que vai dar uma melhorada muito importante para nós. A loja tem mais de 30 anos no mercado e, para o Juan, a posse de arma é um tabu por falta de informações. Ele espera que, com o decreto do presidente Bolsonaro, essa situação mude e o movimento aumente. Mas quem está interessado tem que lembrar de que, além dos requisitos exigidos pela lei, é preciso preparar o bolso. Segundo o gerente, o processo junto à Polícia Federal varia entre R$ 600 e R$ 1.000. E a arma... Temos arma de fogo a partir de R$ 3.500. Tem arma até de R$ 80 mil, R$ 100 mil. Aí varia, depende do modelo, da marca, armas importadas. O valor é justamente uma das preocupações do representante comercial Paulo Oliveira. Creio que tem que ser acessível para todo mundo, né? Porque se você for ver o preço de uma arma hoje, não é barato. Então, acaba que vai beneficiar somente as pessoas com poder aquisitivo maior. E, ao meu ver, quem necessita mais são as pessoas carentes que moram em locais onde a criminalidade é pior, né? Mas para o amigo dele, o Matheus, ter uma arma é um direito importante. A marginalidade hoje em dia está muito... O índice, né, de criminalidade está muito alto, então acho que o cidadão de bem tem direito de proteger pelo menos o lar. Pelo menos a própria casa, ele tem que ter o direito de ter a defesa dele dentro da casa dele. Segundo a Polícia Federal, atualmente existem 345 mil armas registradas em nome de civis no Brasil. Entre 2016 e esta terça-feira, foram expedidos pouco mais de 21 mil portes de arma no país. Número que deve crescer. Assim como aumentou a preocupação de quem é contra armar a população. A gente vê com preocupação, obviamente, né? O fato é que há um consenso científico nacional e internacional que demonstra que a maior circulação de armas de fogo está relacionada ao aumento da violência letal. Outros fatores influenciam? Claro que outros fatores influenciam. Mas não há país no mundo em que a maior circulação de armas de fogo veio acompanhada de uma diminuição da violência letal. No Reino Unido, o debate sobre as armas também vem crescendo. Por lá, as leis são muito restritivas. Em Londres, até mesmo policiais andam desarmados. Mas o aumento da violência pode mudar isso. Quem mostra é a repórter Érica Abreu. Aqui no Reino Unido, praticamente nenhum civil pode ter arma de fogo. A lei de 1996 proíbe tanto o porte como a posse. Para conseguir autorização, um britânico precisa passar por uma série de entrevistas e provar às autoridades que realmente precisa de um armamento. Até os policiais têm restrições. A Scotland Yard é conhecida pela eficiência e a baixa letalidade. Apenas 5% dos policiais que patrulham as ruas londrinas têm arma de fogo. Mas a pressão para que os agentes usem armas vem crescendo junto com as ações criminosas. Nos últimos 3 anos, o número de homicídios aumentou 40% na capital inglesa. Segundo a polícia britânica, a maior parte dos assassinatos é cometida com arma branca. Os próprios policiais são vítimas da violência. Keith Palmer foi um deles. Ele fazia a guarda dos portões que dão acesso ao parlamento quando foi esfaqueado pelo terrorista Khalid Massoud. Para muitos, a morte de Keith poderia ter sido evitada se todos os agentes pudessem usar armas de fogo.
De Londres, Érica Abreu para o Rede TV News. Bom, mas o Reino Unido enfrenta uma questão ainda mais urgente. O parlamento britânico rejeitou hoje os termos do acordo, de uma saída ordenada do Reino Unido da União Europeia. Esse acordo foi costurado durante meses entre a primeira-ministra Theresa May e a União Europeia. Representa uma derrota histórica para a primeira-ministra, que ainda corre o risco de ser retirada do cargo amanhã. Quem tem os detalhes é o repórter Renato Senise, que fala diretamente de Londres, ao vivo conosco. Bem-vindo, Renato. Você tem muita notícia para nos dar. Como é que está esse imbróglio, essa confusão no Reino Unido? Quais são as saídas, as hipóteses aí apontadas para essa confusão? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. O resultado da votação foi divulgado às 7h40 aqui de Londres, 5h40 horário de Brasília. A Theresa May precisava de 320 votos para ter o acordo dela para a saída da União Europeia aprovado pelo parlamento, mas foram apenas 202 votos a favor, 432 votos contra, uma diferença de 230 votos, que faz dessa a pior derrota do governo britânico em mais de 100 anos. Logo depois da votação, Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, opositor ao governo, apresentou um voto de desconfiança sobre a primeira-ministra, que será discutido já amanhã pelo parlamento. Se Theresa May perder, ela será retirada do cargo, lembrando que no mês passado ela já passou por um processo semelhante de votação e ganhou, só que dessa vez o destino pode ser diferente. Theresa May também falou depois da votação. Ela disse que o resultado deixa bem claro que os membros da Câmara dos Comuns não gostaram, não apoiaram o acordo que ela fez com a União Europeia, mas que esse resultado não diz nada sobre que caminho os deputados pretendem seguir daqui para frente. O Conselho Europeu também já se manifestou sobre a votação e disse para o Reino Unido tomar uma decisão sobre o Brexit o mais rápido possível. A solução para esse impasse parece cada vez mais complicada, são muitas as opções. Pode ter um novo referendo, pode ser a saída do Brexit sem nenhum acordo, pode ser até uma nova eleição geral. A verdade é que a cada dia que passa fica mais claro que ninguém aqui no Reino Unido sabe o que fazer e muito menos o que esperar do Brexit. De Londres, Renato Senise para o Rede TV News. Obrigado, Renato. A Grã-Bretanha, neste momento, é um trem desgovernado. A única coisa certa é que a saída da União Europeia é um prejuízo para o Reino Unido e para os seus cidadãos. E a primeira-ministra Theresa May está em xeque, muito, mas muito enfraquecida politicamente. O Ministério Público de Goiás apresentou hoje nova denúncia contra o médium João de Deus por estupro de vulnerável e abuso sexual praticados durante os tempos em que ele atendia as pessoas com seus milagres. A polícia prendeu hoje, no Rio de Janeiro, o irmão de um dos chefes do tráfico em favelas do Complexo da Penha, na zona norte da cidade. A repórter Melina Saad tem mais informações sobre esse caso. Boa noite, Melina. Boa noite, Amanda. Davi Mateus Vitoriano estava com um grupo que disparou contra os policiais. Ele tentou deixar a comunidade quando os PMs chegaram. O Serviço de Inteligência da Polícia divulgou fotos dele portando armas de fogo. Ele também tem uma extensa ficha criminal com passagens por tentativa de homicídio, roubo, furto e também tráfico de drogas, e é irmão do chefe do tráfico de drogas no Complexo da Penha, Ronaldo Vitoriano. Do Rio de Janeiro, Melina Saad para o Rede TV News. A polícia de Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo, ouviu hoje a irmã de uma das vítimas da família de bolivianos que foi morta e esquartejada. Para o delegado, a cada depoimento, aumentam as evidências de que Gustavo Vargas, que está foragido, é o assassino.
Este homem foi ouvido hoje. Miguel Bautista foi preso na semana passada, junto com Roberto Javier. Os dois são acusados de ajudar o principal suspeito pelo crime, Gustavo Vargas, a tirar os corpos da casa. Eu não participei, senhor. Eu sou inocente. A mulher de Gustavo também prestou depoimento. Ela disse não ter ideia de que o marido tinha cometido esse crime bárbaro e prometeu colaborar. Ela está com muito medo porque as pessoas estão revoltosas com ela, porque como que pode a esposa não saber? Ela mesma está pedindo para que ele efetivamente se entregue, para que ele possa esclarecer quem fez o quê, se foi ele sozinho, se alguém ajudou, em que ajudou. Cada testemunha ouvida pela polícia complica ainda mais a situação do Gustavo, que é o principal suspeito da morte da família de bolivianos. Num dos depoimentos, foi revelado que Gustavo estava na casa das vítimas e tinha até a chave do portão. O menino Jean, que foi passar o dia na casa de um amiguinho, quando voltou, foi recebido pelo Gustavo. E aí eles tentaram por diversas vezes ligar para o casal, para os pais da criança, não conseguiam contato, fazendo com que levassem a criança até a casa dos pais, até a casa das vítimas. Chegando lá, foi recebido pelo Gustavo, no dia 23, aproximadamente às 20 horas. Jean, de apenas 8 anos, ainda teria passado o dia 24 com a família de Gustavo, mas desapareceu um dia depois dos pais. Jesus Reinaldo Condori Sanisso, de 39 anos, e Irma Morante Sanisso, de 38. No dia 8 de janeiro, após a esposa de Gustavo perder contato com ele e chegar até a casa alugada pelo marido em Itaquaquecetuba, a polícia encontrou os corpos dos 3 em malas e sacos, além de máquinas e objetos da família. Gustavo está foragido e é procurado pela Interpol. Pai, mãe e filho serão enterrados em La Paz, na Bolívia. Um homem matou a ex-namorada em um shopping de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, e em seguida se suicidou. O repórter Emerson Tchalian tem as informações ao vivo. Boa noite, Tchalian. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Alighieri Oliveira tinha 25 anos e trabalhava no cartório de uma delegacia. A polícia disse que ele roubou a arma de uma escrivã, foi até o shopping e matou Lidiane Gomes da Silva, de 22 anos, dentro da loja onde ela trabalhava como vendedora. Em seguida, ele cometeu suicídio. Por nota, o shopping manifestou solidariedade aos familiares e disse que vai prestar todo o apoio necessário. E Tchalian, agora a história que todo mundo quer saber, né? Parece que depois de 13 dias ininterruptos de ataques, hoje foi o primeiro dia em que os criminosos deram uma trégua no Ceará. Isso mesmo, Amanda. Finalmente, depois de 13 dias, os ataques começaram no dia 2 de janeiro e hoje foi o primeiro dia sem nenhum ataque. A última ocorrência foi registrada ontem à noite. Na cidade de Guaiúba, aqui na região metropolitana, um veículo tipo furgão foi incendiado. Não houve feridos. Aqui na capital, uma mochila suspeita foi encontrada em um terminal de ônibus. A área chegou a ser isolada, mas a ameaça de bomba não foi confirmada. O número de suspeitos presos subiu para 373. Ao vivo de Fortaleza, Emerson Tchalian para o Rede TV News. Uma perseguição policial terminou com o suspeito morto após um sequestro relâmpago na zona sul de São Paulo. Este rapaz, que prefere não se identificar, e a irmã dele, de 25 anos, viveram momentos de tensão na noite de ontem. Eles estavam neste carro preto estacionado na frente de um portão quando 2 adolescentes armados anunciaram um sequestro relâmpago. Eles chegaram, enquadraram, falaram que era um assalto relâmpago, né? Um sequestro, né? E que eu poderia estar indo no banco de trás do carro para eles continuar esse assalto, né? Os suspeitos, menores de idade, roubaram objetos pessoais das vítimas e entraram no veículo. O rapaz conseguiu correr e chamou a polícia, mas a irmã dele ficou no carro. Eu achei que ela tinha saído também. E os rapazes teriam pegado só o carro e saído fora, né? E ela ficou nessa confusão aí. E eu corri muito, dei
um rapaz do aplicativo Uber que já tinha sofrido 3 assaltos relâmpagos em menos de 3 meses naquela região. Ele se compadeceu com os fatos, me ajudou a ir atrás desses miliantes. E foi que a gente encontrou a polícia militar, que deu um apoio, entendeu? Nos ajudou. Os PMs passaram a perseguir os suspeitos. Um deles sacou um revólver e começou a atirar na direção da viatura. Houve revide. A polícia atrás começou a dar tiro. Aí eu nem fiquei muito de bobeira aqui, né? Que vai que uma bala perdida pega em mim. A perseguição terminou nesta avenida. O adolescente que dirigiu o carro perdeu o controle da direção e bateu em um outro carro que atingiu um ônibus que estava parado próximo a esta estação de metrô. Um dos suspeitos foi baleado durante a troca de tiros. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O outro adolescente foi detido e será encaminhado para o Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente. A jovem, mantida como refém, foi libertada sem ferimentos. Uma câmera de segurança flagrou uma mulher sendo agredida dentro da farmácia onde trabalha em Paranaguá, no Paraná. O agressor é o ex-companheiro da vítima, um sargento da Polícia Militar. Ela teria terminado o relacionamento há cerca de 10 dias. Quando percebeu que ele estava perto da farmácia, chamou a polícia. Mas assim que os policiais dos PMs foram embora, o homem entrou e a agrediu dentro do local. Ele ameaçou outros 2 funcionários da farmácia. A PM afastou o sargento do trabalho e abriu procedimento para apurar o caso. Uma batida entre um caminhão e uma carreta matou uma pessoa na BR-040, em Itabirito, Minas Gerais, nesta manhã. Uma tentativa de assalto teria causado o acidente. Segundo o motorista do caminhão que transportava cerveja, um carro parou ao lado dele e um dos ocupantes anunciou o assalto. O bandido teria atirado para o alto e, assustado com o disparo, o condutor de uma carreta que vinha na direção contrária perdeu o controle. O caminhão foi atingido na lateral. Já a carreta teve a cabine arrancada e o motorista morreu preso às ferragens. Os 2 assaltantes fugiram. Na BR-035, em Patos de Minas, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de ontem 270 tabletes de maconha embalados com a foto do traficante colombiano Pablo Escobar. 2 pessoas foram presas. Segundo a polícia, o carro que transportava a droga tinha placa de Belo Horizonte e não parou em uma fiscalização. O veículo foi perseguido por 15 quilômetros e abordado quando o motorista perdeu o controle e saiu da pista. No Rio de Janeiro, Denis Furtado, Dr. Bumbum, apresentou um laudo particular sobre a morte da bancária Lilian Calisto, de 46 anos. Ele foi elaborado por um perito a pedido da defesa do médico e será anexado ao processo que investiga a morte da paciente. O documento diz que a mulher morreu de um infarto miocárdico agudo e não em decorrência da aplicação nos glúteos da substância PMMA, feita pelo Dr. Bumbum na véspera da morte. Um acidente entre 2 carros causou um efeito dominó e um pedestre acabou atropelado no Distrito Federal. Repare bem que o homem atravessa a rua quando uma picape bate na traseira de outro veículo que atropela a vítima. O pedestre é um morador de rua. Ele foi levado ao hospital com ferimentos e não corre risco de morte. Um jacaré de 1,20 m de comprimento foi flagrado passeando numa avenida ao lado da Lagoa de Parangaba, em Fortaleza. Os motoristas tiveram que parar os carros e um grupo de motoqueiros reconduziu o animal à lagoa. Segundo moradores, é comum ver jacarés próximo à lagoa, mas não nas ruas. O Ibama do Ceará alerta que o procedimento correto nesse caso seria acionar o Corpo de Bombeiros para resgatar o animal. Olha, é até difícil de acreditar, mas o motociclista foi multado por dirigir sem cinto de segurança em Minas Gerais. Apesar de absurdos como esse, menos da metade dos motoristas que entram com recursos contra multas consegue anular a infração. O motivo da multa está bem claro: deixar o condutor de usar o cinto de segurança. Por causa da infração grave, o Felipe pode perder 5 pontos na carteira de habilitação e ainda ter que pagar R$ 195,23.
É uma multa grave, no caso, que vai sujar meu prontuário. Enfim, e sem falar do tempo perdido, né? Tempo e dinheiro, né? Na autuação emitida pela Polícia Rodoviária Federal na BR-262 em Manhuaçu, a descrição do veículo infrator também é clara. Uma motoneta. No caso, eu levei uma multa pelo fato de não estar usando o cinto. Só se eu pegar uma corda, amarrar na cintura e amarrar na moto, né? É uma coisa... Tem que rir para não chorar, né? O empresário procurou um advogado para recorrer. Para a gente foi uma surpresa também, totalmente fora da realidade, né? A gente acredita que foi um erro de digitação, porque tirando isso... É incabível, né? Assim, é inaceitável. 37 mil multas não foram reconhecidas por supostos infratores aqui em Minas em 2018. Desse total, menos da metade conseguiu comprovar que as autuações foram indevidas. Aqui na sede do Detran Mineiro, encontramos diversos motoristas com problemas parecidos. Difícil, que a gente já ganha pouco e ficar recebendo multa assim diariamente fica muito difícil pra gente. Com muitas multas assim chegando assim, quase muitos motoqueiros vão desistir de ter moto, que isso daí não tem como, sem cinto de segurança de moto. A administração pública, ela vem pecando, então assim, para ser montado essas autuações, essas notificações de autuações, a administração pública ela deveria ter maior cuidado, ela não vem cumprindo os requisitos legais que ela deve preencher para notificar um cidadão de bem. Existe no Brasil uma verdadeira indústria de multas. E como essas multas, além de pesarem no bolso, contam pontos, há também uma caríssima e nem sempre risonha indústria em torno desses pontos, que são pouquíssimos para um trânsito tão complicado na maioria das cidades brasileiras e que acabam levando ou suspendendo a CNH da vítima. Isso precisa ser modificado sem que se perca de vista a segurança do trânsito. Há uma perspectiva de que o governo Bolsonaro exorcize o trânsito brasileiro dessas verdadeiras armadilhas. Vamos saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil? A Gabriela de França já está aqui conosco e o que todo mundo quer saber, né, Gabi, é se esse calorão que está demais vai continuar. Vai sim, viu? Boa noite aí para todo mundo. Olha, tá todo mundo falando desse calorão aí de norte a sul, falando e sentindo também esse calorão. Até as madrugadas têm sido aí bastante quentes, abafadas. Na capital paulista, essa madrugada muita gente sentiu aí um incômodo, né? Um desconforto por conta aí do calorão. 22,6 graus, foi a terceira madrugada mais quente do ano até agora. Bom, o que tem acontecido é que durante o dia, né, o calor da superfície, a gente vai mostrar aí para vocês, o calor da superfície sobe em direção às nuvens, olha aqui, sobe de direção às nuvens. Essas nuvens absorvem esse calor e acaba funcionando como um cobertor, mantendo aí o calor entre o solo e as nuvens. Por isso, até de madrugada não tem tido refresco, aí o pessoal tem sentido bastante calor. E vai continuar assim, pelo menos até sexta, sábado, inclusive de madrugadas. A gente vai ver aí os termômetros devem ficar aí na casa dos 20 graus para cima nas primeiras horas do dia. Na capital paulista vai ser mais ou menos como hoje, mínima de 22, máxima de 32 graus. Mínima de 23 em Floripa, depois chega também aos 32. O dia já começa bastante quente em Cuiabá e Campo Grande, com mínima de 25, depois sobe e chega a 34, 36. Em Manaus, mínima de 24 e no Rio de Janeiro, 24 graus de mínima, mas olha, no Rio de Janeiro, a gente vai fazer um tour por lá, olha só, previsão de 40 graus, mas a sensação térmica deve passar disso, então tem chance de bater recorde de calor. Tem previsão de chuva só para o finalzinho da tarde. Em Vitória, no Espírito Santo, o sol brilha forte o dia todo, máxima de 32 graus. Agora a gente vai para o Nordeste, em Fortaleza, no Ceará, onde pode ter chuva a qualquer hora do dia, inclusive pela manhã, e a máxima é de 30 graus. E essas altas temperaturas têm funcionado aí como combustível, né, para ocorrência de tempestades. Amanhã, novamente, tem previsão de chuva em grande parte do Brasil, desde aqui do Ceará, norte do Piauí, Maranhão, pegando todo o norte, centro-oeste, áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, até o sul do Brasil. No sul e no extremo norte, essa chuva chega a qualquer hora do dia, inclusive aí nas primeiras horas, na parte da manhã. Entre o centro-oeste aqui e sudeste, é chuva que chega mais para o finalzinho do dia e finalzinho da tarde. Onde não vai chover, então, amanhã? Vamos ver? Olha só, o tempo
fica firme, seco, ensolarado, sem chance de chuva. Extremo norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e algumas áreas aqui do leste e norte de Minas. Boa parte do Nordeste pegando centro-sul do Piauí, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e praticamente todo o estado da Bahia. Ou seja, dia típico de verão. E olha, se você quiser participar aqui da previsão do tempo, manda seu vídeo aqui pra gente usando as nossas redes sociais, aqui pela hashtag, ou o nosso número de WhatsApp. A gente está esperando a sua participação. Até amanhã, gente. Boa noite para vocês. Até, Gabi. Tchau, tchau. Aquela promessa do ano novo de voltar às atividades físicas e cuidar mais da saúde está fazendo as academias encherem até mesmo nas férias de janeiro. Pois é, já para os profissionais de educação física, o desafio começa quando termina o verão. É convencer aquele aluno que a promessa de ano novo tem que valer também no inverno. Agacha, levanta, pula, corre, pedala, haja pique. O pessoal aqui não tá de brincadeira, não. O verão a gente quer estar melhor, mais leve, mostra mais o corpo, para a roupa servir, os vestidinhos. Ninguém de corpo mole por aqui. A preguiça, pelo jeito, ficou lá atrás, em 2018. Com o objetivo de melhorar um pouquinho minha saúde, a parte estética. Começo de ano é isso aqui, ó, academia cheia, pessoal empenhado a todo vapor para manter o corpo em forma durante o verão. O movimento aqui nessa academia chega a crescer 70% nessa época comparado ao período de inverno. Por isso, o desafio dos treinadores é dar aquela força para o pessoal não desistir, não desanimar na troca de estação. Fazer um bom treinamento físico, se alimentar bem, mostrar resultado para aquela pessoa. Você dando resultado para aquela pessoa, ela vai continuar vindo na academia em janeiro, fevereiro, abril, o resto do ano inteiro. Tem gente que sabe bem as regras e não fica só na teoria, não. Bota prática nisso aí. Não importa a preguiça, eu acho que tem que deixar para lá e vir. Tipo, acho que quando você coloca em mente que você tem que fazer, faz bem para você, é como ir trabalhar, é como qualquer outra atividade. Agora é esperar para ver se o movimento vai continuar forte assim quando esse calorão todo passar. Fazemos um acompanhamento semanal desses alunos, não deixando-os ficar longe da academia. Eles ficam 2, 3 dias sem aparecer, a gente entra em contato com eles. Cadê você? Volta, não deixa sua promessa para trás. Faz igual eu, ó. Meu filho tá ali, minha mulher, minha filha tá em cima. Família inteira. Um quer ir, o outro tá no sofá, vamos. Todo mundo um incentiva o outro. E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/redetv. O pai de uma menina de 3 anos, internada com uma cardiopatia grave, luta na justiça para conseguir tratamento para a filha. Sofia está em um hospital da Zona Sul de São Paulo e precisa ser transferida. A espera já dura 2 meses. Na casa da família, nem parece que o ano novo já começou. A árvore de Natal ainda está montada na sala com os presentes embaixo. No quarto, vários brinquedos no berço. Tudo do jeitinho que Sofia deixou. A menina de 3 anos não volta para casa desde quando foi internada neste hospital da Zona Sul de São Paulo, há 2 meses. Ela chega a falar assim, vovó, eu quero comer seu feijão e eu quero seu miojo e seu macarrão. Então, isso aí, desde o dia que ela foi, eu não estou fazendo mais macarrão, porque eu lembro dela. No dia 15 de novembro, a neta da Teodora foi levada a um posto de saúde com pressão baixa e logo precisou ser internada. Assim que deu entrada no hospital, Sofia foi diagnosticada com pneumonia. Dias depois, segundo o pai, novos exames mostraram complicações ainda mais graves. A menina apresentou uma miocardiopatia dilatada, doença no músculo do coração que impede o bombeamento adequado de sangue para o corpo. E foi a partir desse último diagnóstico que o drama de toda a família começou. Sofia está com apenas 27% do coração funcionando e precisa passar por uma cirurgia corretiva ou até um transplante.
Mas, para isso, tem de ser transferida para um hospital especializado. Ela foi cadastrada no sistema da saúde, aí, o sistema CROSS, aí eles alegaram que não havia vaga. Então, aí todo dia eles colocam no sistema e aí sai do sistema. Como a gente não sabe muito bem como funciona esse cadastro, tudo, aí eles alegaram que não tem vaga. Ao ver a gravidade do estado de saúde da filha, Edson entrou com 2 liminares na justiça pedindo a transferência. A primeira, do dia 8 de janeiro, determinava que em 48 horas Sofia fosse transferida com segurança para um hospital do SUS ou rede credenciada que lhe prestasse serviço médico cardiológico e possível cirurgia, sob pena de multa de R$10 mil. Mas, no fim, o prazo venceu e a transferência não ocorreu. Por isso, o pai entrou com uma segunda liminar que passou a valer hoje e tem prazo de 24 horas. Assim, Sofia tem até às 10 horas da manhã de amanhã, quarta-feira, para ser levada a outro hospital. Clinicamente ela está estável e a gente estamos tendo fé aí para ver se ocorre essa transferência aí o quanto antes. Porque eu não quero mais tarde chegar e demorar mais, digamos, 10, 15 dias, aí consegue a transferência e chegar lá, o médico fala, podia ter feito assim, mas demorou muito tempo, agora vai ter que ser obrigatoriamente fazer algum transplante, aí já sabe, vai fazer um transplante, é uma outra fila. Bom dia! A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo informou que encaminhou a medida provisória para a regulação estadual, porque a execução de procedimentos cardiológicos de alta complexidade é atribuição do Estado. Procurada, a Secretaria Estadual ainda não respondeu. O sequestrador de uma garota de 13 anos deu os detalhes de como raptou a menina e matou os pais dela nos Estados Unidos. Quem conta essa história é o correspondente Fábio Borges. O sequestrador foi apresentado à Justiça do estado de Wisconsin. Jake Patterson, de 21 anos, decidiu sequestrar Jamie Kloss após ver a menina, de 13 anos, num ponto de ônibus escolar. O criminoso, que não conhecia a adolescente, planejou cuidadosamente o crime. Ele trocou as placas do carro, raspou a cabeça para não deixar vestígios de DNA e usou luvas e um capuz. No dia 15 de outubro, o sequestrador invadiu a casa da adolescente. Matou a tiros o pai e a mãe de Jamie. Depois amordaçou a menina e a colocou no porta-malas do carro. A menina foi mantida em cativeiro por 88 dias na casa do sequestrador. Ele obrigou que a garota ficasse embaixo de uma cama na maior parte do tempo. A adolescente, mesmo muito debilitada, conseguiu fugir no momento de distração do criminoso. Jamie pediu ajuda a um vizinho, que ligou para a polícia. Ela estava cansada, magra, suja, num estado deplorável. Provavelmente estava sem tomar banho há muito tempo. Para o procurador do caso, Jamie Kloss é uma heroína. É inacreditável o controle que o sequestrador teve sobre a garota. Mesmo assim, ela teve a determinação para escapar. O sequestrador, que confessou os crimes, está preso sob uma fiança de $5 milhões. Ele pode ser condenado à prisão perpétua. Já a adolescente recebeu tratamento médico e agora está sob os cuidados de familiares. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. A Assembleia Nacional da Venezuela classificou Nicolás Maduro como usurpador do cargo de presidente da República. O chefe do parlamento, controlado pela oposição, se declarou presidente interino do país. Caso a Assembleia tenha força, a partir de agora, os atos do Poder Executivo venezuelano ficam anulados. A declaração do parlamento também pode dar respaldo legal para que servidores, policiais e membros das Forças Armadas desobedeçam a ordens de Maduro. Possível, mas difícil essa desobediência. Maduro tem o apoio das Forças Armadas. Esse é o pilar de sustentação da ditadura da Venezuela, que arrasou o país e está provocando um enorme êxito de sua população. Desculpe. Na Espanha, equipes de resgate ainda tentam salvar a vida de uma criança de 2 anos que caiu num poço de 100 metros de profundidade. Bombeiros começaram a cavar um túnel ao lado do buraco para tentar chegar ao lugar em que o pequeno Julen pode estar preso. Para desespero dos pais, faz 3 dias que o menino caiu num poço de apenas 25 centímetros.
Ainda na Espanha, na região da Catalunha, 17 pessoas foram presas numa grande operação contra o terrorismo. Segundo o governo, ao menos 5 detidos são membros do Estado Islâmico. Além disso, os suspeitos teriam participações em roubos e tráfico de drogas. No Quênia, ao menos 7 pessoas morreram num ataque a um luxuoso hotel na capital Nairobi, segundo testemunhas. Extremistas do grupo islâmico Al-Shabaab reivindicaram o atentado. Numa ação coordenada, eles explodiram 3 carros para atrair atenção. Depois, um homem-bomba detonou os explosivos no lobby do hotel, atingindo vários hóspedes. O governo ainda não divulgou um número oficial de mortos e feridos. Uma cena incrível nos Estados Unidos. Um motorista flagrou o momento em que uma criança de 2 anos, presa à cadeirinha, cai do carro da mãe em movimento. O caso foi registrado na cidade de Mankato, no estado de Minnesota. A mãe segue dirigindo sem perceber que o bebê ficou para trás. A polícia explicou que a criança estava corretamente presa à cadeirinha, mas essa não estava adequadamente amarrada ao assento do veículo. As autoridades locais afirmaram que vão pedir para que a mãe seja denunciada por expor a filha a perigo. O presidente dos Estados Unidos ficou em uma saia justa durante o encontro com o time de futebol americano campeão da Liga Universitária do país. Trump teve que encomendar cerca de 300 hambúrgueres, batatas fritas e pizzas para o jantar com os convidados. Qual o motivo? A falta de cozinheiros na Casa Branca devido à paralisação parcial do governo federal. Trump disse que ele mesmo pagou a comida. A paralisação, que chegou hoje ao 25º dia, é resultado do impasse entre o presidente e a oposição nas discussões para a construção de um muro na fronteira com o México. Cerca de 800 mil funcionários estão sem receber salário. Agora o esporte. O Corinthians aposta na tecnologia para superar os adversários nesta temporada. Treinar num calor de rachada nisso. A galera perde até o pudor e mostra a barriga para limpar o suor. Nem quem está acostumado com a temperatura alta aguenta. Tô acostumado, mas aqui tá fazendo um calor absurdo também, né? Tá quase igual o Rio, se não pior às vezes. Só que além de enfrentar os mais de 30 graus no campo, os jogadores do Corinthians tiveram uma atividade a mais para fazer. E ela é tecnológica. Tá vendo esses 9 quadradinhos? Eles correspondem ao espaço do campo. E quando acende, o jogador precisa pisar neles. Mostra aí na prática como se faz, Matheus Vital. O equipamento foi uma lacuna que a gente tinha aqui no Lab R9, que era uma parte de reatividade, ou seja, esse tempo de reação, que é o tempo que o atleta demora para receber uma ação externa e depois fazer a ação dele interna, né, de reagir ao estímulo. Mas o treinamento não para por aqui, viu? A segunda fase é neste campo, que possui uma trave dividida em partes e vários mini-gols espalhados pelo gramado. O jogador recebe a bola e precisa acertar onde a luz acende, mas com rapidez. Matheus Vital fez o teste e demorou um pouco para se habituar. Difícil né? Nunca tinha trabalhado com nada parecido. Até porque o canhão solta a bola com uma velocidade bem considerável, não é isso? Passe forte, jogo, não vem rasteirinho, então tem que fazer o domínio certo para acertar a bola lá. Esse tipo de treinamento ajuda os jogadores na recuperação de contusões. A reabilitação é muito importante porque eu consigo colocar aqui no atleta todos os gestos do futebol, todos eles. Eu acelero uma fase desse atleta, eu otimizo essa fase final de transição e ele vai com mais segurança voltar aos treinos. E claro, condiciona o atleta a repetir o movimento automaticamente durante uma partida. Eu acho muito importante isso para a gente, para o próprio atleta, que eles realmente vão melhorar, vão otimizar bastante essas condições de finalização, ou seja, de domínio, para que executem dentro do campo. O Corinthians é o primeiro time brasileiro a usar essa tecnologia. O Borussia Dortmund, que teve o atacante Mário Götze, já usa faz tempo. Inclusive, foi por causa desta luzinha aqui que o jogador da Alemanha fez o gol na final da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil contra a Argentina. Se ele realmente treinou com uma certa frequência esse tipo de trabalho, facilita para ele essa tomada de decisão rápida e a precisão no chute. Se os corintianos copiarem o alemão, a torcida pode esperar muitos títulos por aí.
Tão importante quanto a tecnologia são as contratações para a temporada. E o Palmeiras sabe muito bem disso. Depois de um longo namoro, os palmeirenses podem bater no peito e dizer: o Ricardo Goulart é nosso. Liberado pelo Guangzhou Evergrande da China, o meio-atacante chega por uma temporada com opção de compra. O valor estipulado pelos chineses é de quase 50 milhões de reais. Quero ser muito feliz aqui. Vou fazer o meu melhor para continuar essa história maravilhosa que esse clube tem. Só que, por enquanto, o torcedor palmeirense vai ter de esperar. É que Ricardo Goulart se recupera de uma lesão no joelho na academia de futebol do clube e voltar aos gramados só em março. Outro reforço palmeirense é o atacante Carlos Eduardo, que chegou ao clube em dezembro, mas só foi apresentado oficialmente hoje. Estou chegando muito motivado, muito feliz e louco para trabalhar. Alô, alô, Santista! O primeiro reforço da temporada chegou na Vila. É o venezuelano Jefferson Soltedo. O meia recebeu uma camisa pesada, simplesmente a 10. É um sonho chegar neste clube, ser o primeiro venezuelano a jogar aqui. Ainda mais vestir a 10, que usou Pelé, usou Neymar. O centroavante Felipe Viseu vestiu a camisa do Grêmio. O jogador que foi emprestado pela Udinese chegou marcando um golaço. Rasgou elogios ao comandante Renato Gaúcho. Ele é um ídolo, é um gênio. E pela posição que joga, pelos lindos gols que já marcou, sem dúvida que contou muito a minha vinda para cá. Mais um brasileiro está prestes a jogar na Premier League. Será o jovem goleiro Lucas Perry, de 21 anos. O São Paulo liberou o jogador por empréstimo ao Crystal Palace por 5 meses, com opção de compra fixada em 20 milhões de reais. A missão chinesa que explora o chamado lado oculto da Lua fez história mais uma vez. Sementes levados pela sonda não tripulada germinaram. Veja na reportagem do correspondente Marcelo Espíndola. As imagens divulgadas pela Agência Espacial Chinesa mostram a pequena semente de algodão que brotou em território lunar, uma façanha inédita que sinaliza a possibilidade do homem cultivar alimento e habitar na Lua no futuro. Segundo os cientistas, se astronautas forem capazes de plantar e colher na Lua, seria possível instalar uma base por lá, o que facilitaria a chegada do homem a Marte, já que as equipes não precisariam retornar à Terra para reabastecer. A sonda transportou a semente de algodão em um pote de 18 centímetros de altura. Dentro dele foram levadas também sementes de batata, fermento e ovos de uma espécie de mosca. Falando assim, parece simples, mas é desafio complexo fazer com que uma planta cresça em um ambiente de baixa gravidade, com temperaturas que variam entre 173 graus Celsius negativos a 100 graus. Assim que a sonda Chang'e 4 pousou no lado oculto da Lua no começo do mês, o sistema para regar a semente foi acionado. Nesta região lunar ainda pouco conhecida, os cientistas esperam estudar a história deste satélite natural e o comportamento do Sol. O programa espacial chinês é ambicioso e tem missão marcada para explorar Marte no ano que vem. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente? Se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.